locus de atuação da saúde ocupacional é o local de trabalho. É o local de trabalho. E ela não incorpora esses elementos das ciências sociais, né? Do trabalhador como sendo essa contradição, né? Dentro dessa contradição capital-trabalho, né? E aí eu posso dizer que a saúde do trabalhador, em resumo, é a expressão do conflito capital-trabalho. Dentro da questão da saúde do trabalhador, nos anos 90, o que se estabeleceu nas grandes empresas? Nós precisamos fisgar esse trabalhador. Nós precisamos fisgá-lo de que jeito? Mostrar que a realização pessoal dele, a sua chance de ascensão social, estará vinculada à empresa. Então é o seguinte, dê as melhores ideias, receberá um prêmio. Só que essas melhores ideias que forjavam a base das ações de resistência contra o empresariado agora estavam a serviço da produção, contra os trabalhadores. Debatendo categoria, reajuste, dentro da sua própria estrutura de o sindicato dos enfermeiros ele só debate o sindicato dos enfermeiros. Ele não debate o sistema de saúde ou acesso ao trabalho. A gente nunca vai conseguir profundamente debater. A gente não vai ter o debate de uma mulher negra que quer acessar um determinado trabalho. Certo? Então, eu acho que também ele é fundamental fazer esse debate, mas ele tem que ser num outro tipo de sindicalismo. O sindicalismo que ele debata a política e não debata a sua própria categoria e negociação coletiva. Estamos começando mais um Sindicast, espaço de debate crítico sobre o sindicalismo. Meu nome é Paulo Fontes, eu sou advogado da classe trabalhadora e nesse episódio a gente vai falar sobre o trabalho que adoece. A Revolução Industrial, ela marca o início de uma obsessão que atravessa o capitalismo até os dias atuais, que é a busca incessante pelo lucro. Com ela vieram jornadas intermináveis, ambientes insalubres, alienação, dentre tantos outros elementos que estão conectados com a produtividade. Portanto, o adoecimento do trabalhador ele não é um acidente, ele é uma consequência direta dessa lógica. E hoje, nesse episódio, a gente vai tentar entender as raízes desse problema, bem como o papel do sindicalismo para interromper esse ciclo de adoecimento. E para isso, a gente trouxe aqui duas figuras brilhantes que vão ajudar a gente a entender tudo isso. Queria agradecer aqui a presença do Emílio Genari. Emílio, muito obrigado pela sua presença. Ele que é educador popular, palestrante e escritor, trabalha com saúde do trabalhador desde 2005 e também com Jorge Henrique de Souza, que é presidente dos sindicatos dos enfermeiros aqui do DF e mestre em políticas públicas de saúde pela Fiocruz de Brasília. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui. Poder participar desse debate e tentar esclarecer, na medida do possível, sobre essa questão tão fundamental para nós. A gente que agradece. Agradeço também, Paulo. Muito obrigado. Mas antes da gente começar esse debate, eu quero convidar você a fazer parte desse debate aqui com a gente. E para isso não tem outro jeito, tem que se inscrever aqui nas nossas redes sociais, curtir, comentar. A gente está em todas as plataformas de podcast e também em todas as redes sociais. Então, vai lá, segue, se inscreve, curte, comenta e vamos para o debate. Jorge, eu tenho a impressão que toda vez que a gente fala sobre um adoecimento de um trabalhador, a gente já tem ali um roteiro que está pronto. Ele é o quê? Você vai e você adoece, tira um atestado que vai dizer ali alguns dias para você se afastar, ou então uma adaptação ali ao ambiente de trabalho, né, no seu retorno, e para por aí até a próxima vez que você adoecer de novo. Me parece que quando a gente faz isso, a gente não está se perguntando por que a gente está adoecendo. E nessa lógica, será que essa forma que a gente está lidando com a saúde do trabalhador, né, será que ela não está escondendo os verdadeiros problemas? Sim, esconde, e eu acho que existe um mantra entre a população e trabalhadores de que os problemas relacionados às doenças que são oriundas do trabalho estão relacionadas aos ambientes, né? ou estão relacionadas a processos biológicos. E aí a gente tem duas heranças, né? Que é a história natural da doença,
que está relacionado mais especificamente à medicina do trabalho, que olha para o indivíduo e avalia que tem um vírus, uma bactéria que precisa ser tratada para que você tenha sua saúde integral preservada, ou para a saúde ocupacional, que ela é posterior à medicina do trabalho e que traz a discussão sobre os ambientes, né, de trabalho. O local ali, o ambiente de trabalho. Local. Aí vai olhar para o ritmo de trabalho, as condições de trabalho, a carga, mas nunca a interdisciplinaridade, né, que são elementos que fogem ao aspecto necessariamente do trabalho em si. E eu acho que essa é o grande totem da discussão sobre o adoecimento do trabalho, né? O grande mantra. E a gente, hoje, na discussão de saúde do trabalhador, a gente está tentando desmistificar essa discussão, incorporando outros elementos dessa análise, que obviamente não é simples, tem uma complexidade, porque a saúde do trabalhador ela converge uma série de elementos das ciências sociais, da engenharia, ergonomia, incorpora elementos da medicina do trabalho e da saúde ocupacional também, mas tem uma inovação no processo de discussão que está relacionado à saúde coletiva, né? Que são as formas de vida, adoecimento, sofrimento e morte dos grupos sociais. Então, quando a gente incorpora elemento das ciências sociais, a gente dá o pulo do gato na discussão sobre esse processo de adoecimento que não está relacionado especificamente aos elementos específicos da engenharia do trabalho. Me parece que a discussão, quando ela é feita dessa forma como eu ilustrei, né, de você trazer ali um atestado, ou então eu no papel de advogado, né? Acontece muito isso de, olha, vai lá e procura um advogado, o advogado vai ali conseguir uma licença, uma questão, mas me parece que o problema ele passa a ser tratado de forma individual. Eu não acredito que essa seja a melhor forma, pelo menos não me parece a forma mais inteligente para a gente fazer esse enfrentamento. O que você acha? Mas, olha, é simples. Por onde começamos? Boa pergunta. Porque não estamos diante de algo fácil de ser resolvido. Né? Quem criou, ou melhor, quem estudou a primeira relação entre o adoecimento e o trabalho foi um médico italiano que publicou em 1700 um livro inteiro sobre as doenças dos trabalhadores. O médico se chamava Bernardino Ramazzini e é apelidado como o pai, o criador da medicina do trabalho. E desde cedo ele dizia o seguinte: o que todo médico deveria perguntar ao seu paciente, independentemente da classe social desse paciente? Aonde você trabalha? Porque se você me diz aonde você trabalha, com o que você trabalha, o que você faz no teu trabalho, eu começo a ter uma ideia melhor do que te fez adoecer. E o Ramazzini será o primeiro a descrever a ler dos bancários. Porque ele diz, olha, como é que o escriba que trabalha nas instituições bancárias da época, imagina, 1700, você não pode esperar um Bradesco, né? Sim. Então, é o AJ. Qual que é a data que você falou? 1700. 1700 mesmo. Eu achei que eu tinha escutado errado. Não, é 1700 mesmo. Tá certo. Aí ele diz o seguinte, porque ele tem que escrever com a pena de ganso. Mas ele escreve com a pena de ganso à luz de uma vela. Então, ele não pode borrar o livro né, do AJ, porque borrar o livro do AJ significa você ter feito uma correção indevida ou algo assim. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa posição de forçar a mão, forçar o braço, etc., vai fazer com que ele tenha essas dores. E ele também é o primeiro a dizer, mas por que os trabalhadores trabalham tão rápido? Por exemplo, ele vai visitar os limpadores de fossa e pergunta, mas por que você trabalha tão rápido para limpar a fossa? Você não poderia ir mais devagar? Isso protegeria o teu corpo. Aí o trabalhador disse, aí eu ficaria cego mais rápido. Porque os gases que eu respiro aqui limpando fossa são aqueles que me cegam. Então, repare, se eu não sei onde a pessoa trabalha, eu perco metade daquele que é o histórico do seu possível adoecimento. Ou seja, quando a gente fala desse interdisciplinariedade, eu diria, médico, você pergunta isso para o teu paciente? Porque eu posso chegar ao médico e dizer, olha, eu estou com uma dor no joelho. Provavelmente ele vai pensar o quê? 66 anos? Reumatismo, tendinite,
É isso? Cartilagem que não funciona direito, certo? Rótula que deve estar fora de posição, Sim. ligamento cruzado. Mas se ele me perguntasse onde você trabalha, eu trabalho com chumbo. Se ele souber que contaminação de chumbo, um dos primeiros sintomas é dor nos joelhos, provavelmente ele me mandaria fazer outros exames. E eu também, como paciente, teria uma ideia de que minhas dores, essas que me levam a procurar o médico, têm uma relação com o trabalho. Porque a realidade do trabalho te diz o que hoje? O trabalhador te olha e diz, não, eu sou um cara forte. Eu estou nas mãos de Deus. Quem está nas mãos de Deus não adoece. Né? Não tem perigo para quem está na mão de Deus. Quem me disse isso, infelizmente, é um soldador que estava soldando o telhado de um posto de combustível em cima de uma tábua de madeira, ele, mais o peso da máquina de solda. Quando eu voltei para passar na frente de casa, ele estava morto no chão, que havia caído. Imagina. Deus, às vezes, como é que eu posso te dizer? Se atrapalha um pouco, vai tomar um café, algo assim, enfim. Mas o que eu vejo como trabalhador? Como é que eu mesmo começo a construir que o meu adoecimento pode guardar uma relação direta com o meu trabalho? Porque se eu não tenho isso que eu também não vou dizer nem para o médico, nem para o enfermeiro, nem para ninguém da saúde, eu trabalho nisso. Eu vou te falar uma coisa, Paulo. Às vezes que eu faço isso com o médico, olha, eu sou professor, eu viajo, o médico me olha e diz, sim, senhor Emílio, mas isso não tem nada a ver. Tá? Não é um bom médico. Não, ele pode ser um bom médico, mas não está fazendo o papel ele dele. parte disso que ele estava falando. Tá, qual é o vírus? Qual é o problema? Exames. A única coisa que ele não vai examinar é o quê? Existe uma relação com o teu trabalho? E hoje a gente tem uma dificuldade de estabelecer, inclusive na academia, para os profissionais da saúde, que existe uma relação causal entre o trabalho e o adoecimento mental. Muitas vezes a gente pensa que é só uma questão burocrática ou administrativa, mas não. Existe um problema que é uma herança no campo científico também, né? Em se estabelecer esse nexo causal. Agora, obviamente, que se a gente for discutir que a medicina ela expressa também as relações sociais no que diz respeito na produção do conhecimento, você vai ter uma atuação, principalmente quando a gente fala de modelo técnico assistencial da medicina científica, para ela recuperar o corpo, né, para o trabalho. Né? Então, essa é a lógica que eu queria entender. Quando vocês estão falando que o trabalho ele está ligado às nossas doenças, ou ele causa o adoecimento, eu sei que há uma divergência dentro da, não sei se é doutrina ou de escolas, sobre a medicina do trabalho e a saúde do trabalhador. Eu queria que vocês me explicassem um pouco mais o que cada uma defende, qual que é o histórico ali, porque me parece que a gente precisa pautar um pouquinho esse adoecimento não ser uma questão individual, ser uma questão mais coletiva, e o ambiente do trabalho também causando. É isso que eu estou percebendo aqui do que vocês estão falando. A gente pode dizer que a medicina do trabalho ela é a medicina do capital, na verdade. Né? Porque ela, como assim? A origem dela no século XIX, podemos dizer, pelo menos na sua dimensão científica, é a expressão de uma sociedade que está, sim, industrializando, e eu tenho a utilização da força de trabalho para uma lógica onde a dinâmica de produção, né, de bens, né, de produtos, vai seguir uma lógica de alta produtividade. Então, eu preciso ter o trabalhador concentrado naquilo que ele vai desenvolver. Eu não posso tê-lo afastado das suas atividades. Então, em primeira instância, a medicina do trabalho ela vai olhar para o indivíduo. Deixa eu ver se eu entendi. Ela é uma busca para manter o trabalhador sempre produzindo e não cuidar da saúde dele. Exatamente. O foco é a continuidade da produtividade. E aí, por isso que a gente tem esse enfoque em especial da medicina científica no indivíduo. Por isso que eu falei no início, né? A história natural da doença, onde você encontra um agente etiológico, né? Que vai dar origem ao processo de adoecimento, e expressa as relações econômicas, sociais da época, onde a medicina ela olha especificamente para essa dimensão
do corpo, né? A biologia, o indivíduo, né? O mecanicismo. É como se, de forma cartesiana, eu pudesse substituir ali uma peça do trabalhador e... O trabalhador não é um ser humano, é uma correção na máquina. Uma correção na máquina. E a gente tem duas dimensões, né, da doença, do processo de saúde e doença, né? Porque a gente tem a dimensão imanente da doença, que está relacionada ao biológico, obviamente, né? Uma dimensão interna, mas a gente tem uma transcendente, que é externa, e que está relacionado ao meio, aos processos, às relações econômicas, que é o que a medicina do trabalho, no momento, ela não olha. Ela só vai olhar para o indivíduo. Sim, e a saúde do trabalhador? Qual que é esse movimento que me parece ser contraposição a isso? Nesse inteirinho, a gente tem a saúde ocupacional, né? A saúde ocupacional, ela supera a medicina do trabalho em alguns aspectos, porque ela vai utilizar um enfoque multicausal. Ela vai olhar, obviamente, para o processo de adoecimento do indivíduo, mas ela vai olhar também para as condições de trabalho também, para o ritmo do trabalho, para a cadeira, a ergonomia, a intensidade da luz e uma série de outras questões. Mas também ela tem uma limitação também, porque o locus de atuação da saúde ocupacional é o local de trabalho. É o local de trabalho. E ela não incorpora esses elementos das ciências sociais, né? Do trabalhador como sendo essa contradição, né? Dentro dessa contradição capital-trabalho, né? E aí eu posso dizer que a saúde do trabalhador, em resumo, é a expressão do conflito capital-trabalho. A saúde do trabalhador é a expressão do conflito capital-trabalho. É o resultado disso. Em todas as suas dimensões. É o resultado disso. Sim. Quando a gente fala que a arte é a negação da vida, né? Em síntese, né? No seu processo criativo, a saúde do trabalhador é a negação do capital. Em sua dinâmica, né, de produção de lucro, Deixa eu ver se consigo dar alguns exemplos para tornar isso mais prático. Ajuda a gente. Né? Me ajuda. Vamos lá. Primeiro exemplo. Você está com dor, você não trabalha direito. Então, eu que sou o médico da empresa, eu preciso te devolver ao trabalho sem dor, porque senão você não produz. Então, dá de analgésico. É simples assim. Mas a coisa é mais difícil, é mais complexa. Um anti-inflamatório. Mas o cara se cortou, tá... Óbvio, um antibiótico. Gente, por que nós estamos aqui vacilando? Né? O que eu estou tratando? Eu estou tratando um ferimento, digamos assim, só como exemplo, mas para devolver esse trabalhador para a produção o mais rapidamente possível. O que causou esse ferimento não me interessa. O que causou essa dor não me interessa. Tá. Mas se eu continuo nesse nível, sobretudo na época do trabalho taylorizado, né, ou seja, todo fragmentado, feito de tempos, de movimento, de gente que cronometra teus tempos, de gente que te ensina que movimento você é obrigado a fazer, mesmo que o teu corpo sofra com esse movimento, porque você se daria melhor pela tua altura, pelo teu peso, pelo teu jeito, usando outro movimento, mas alguém chega e te impõe, né? Bom, então nós temos uma ciência que vai nascer, que é a ergonomia, que vai dizer, mas é simples, essa mesa está baixa demais para o Paulo. Então a gente levanta, põe um caço embaixo, levanta, abaixa um pouquinho a cadeira, faz isso, faz aquilo, ajeita essa plataforma, melhora esse botão para torná-lo mais fácil. Não, estamos falando da ergonomia que vai socorrer, né, a medicina do trabalho. Certo. Bom, o Marx, quando escreve a sua enquete operária com as suas 100 perguntas, ele está buscando tudo. Ele está buscando o que você produz, como você produz, quais são as relações do teu trabalho. Tá? Quando hoje, no campo da saúde do trabalhador, a gente, por exemplo, analisa o adoecimento, um acidente, nós precisamos levantar tudo, das coisas mínimas que são típicas do ambiente, tá? A como intervêm as relações pessoais e como essas relações pessoais te forçam frequentemente a driblar as normas que garantiriam a tua segurança. Tá? Então, vamos dar mais algum exemplozinho aqui para a gente traduzir melhor, né? Eu vou pegar um exemplo de quando eu estive aqui em Brasília dando um curso de educação popular em Ceilândia. Foi numa escola pública. E era o seguinte, a sala que haviam reservado para nós estava no meio de outras duas salas,
sem acesso ao lado externo, portanto a gente não tinha luz solar, não tinha ventilação, mas os engenheiros, sabiamente, colocaram 2 paredes de Eucatex em cima de 75 por 80 centímetros de vidros, deixando faltar alguns pedaços de vidro para a ventilação poder entrar ali. Agora eu digo, mas quem é essa cabeça de bagre que, em nome da poupança, né, da economia, para você construir uma escola, me faz dar aula no meio de outras 2 salas onde ninguém dará aula? Porque é impossível. Claro. Né? Então é por isso que os professores e as professoras têm problemas psíquicos. Não, é isso que te dá um quadro de irritabilidade tão constante, tão frequente, tão permanente, que é óbvio que vai te desgastando diariamente mais um pouquinho. Mas quando eu vou olhar aonde que estamos, eu descubro um poder público que está se lixando com a minha saúde. Não, vai lá e dá aula. Eu tenho um poder público que no SUS está se lixando com a realização do enfermeiro ou da enfermeira. Ele sabe que às 4 tem que dar um antibiótico, mas às 4h30 esse antibiótico não subiu da farmácia. Então ele está preocupado com o paciente. O que desgasta ele não é a correria somente, mas é saber que eu tenho um paciente crítico para tratar, que tem horário para tomar remédio, e eu sei o que devo fazer, mas eu não posso atendê-lo porque tem uma falha. Entendi. Entendeu? Então, quando nós vamos agora para a saúde do trabalhador, o que eu tenho? Um ambiente muito mais amplo. Agora eu quero saber quais são as relações. Agora eu quero saber como é que você explora o meu sofrimento para eu produzir mais ainda. A relação que ele faz é corretíssima, né? É doença, trabalho, exploração. Não exatamente nesse sistema, tu pode juntar e ler isso ao contrário, tanto faz. Vai chegar na mesma conclusão. Vai chegar na mesma conclusão. Mas por que me interessa aprofundar essa relação? Para descobrir que frequentemente aqui no Brasil, como o pobre tem de monte, certo? Não estão ameaçados de extinção, então não precisam de nenhuma proteção. Eu posso dilapidar essa força de trabalho. Sim. E quando eu vou para a grande maioria dos empregos, das profissões, das vagas, a realidade que encontro qual é? De pura dilapidação. Ou seja, não interessa que essa vida morra. Não interessa que esse jovem que está no banco, em 2 anos, saia daqui com problema psíquico, porque terá outro, e será fácil. E será fácil. Então, a relação que ele faz com a lógica do capital, por que ela é perfeita? Porque ele diz, olha, agora eu tenho uma lógica capitalista que busca produtividade a qualquer preço, a qualquer custo, e eu tenho, por outro lado, a incapacidade dos próprios trabalhadores e trabalhadoras de resistir efetivamente a essa lógica, e eles acham, eles e elas, né, acham inclusive que se eu fizer tudo o que a empresa me pede, eu estou garantido, não sofro as angústias que deveria sofrer se eu respondesse, né? Mas eu levo todos os meus desaforos para casa, eu levo toda a carga psíquica do trabalho para casa, tá? Eu levo todas essas relações de culpabilidade dentro do trabalho que dizem, olha, o único que está errado aqui é você, não é o trabalho. Sim. Eu te dou as condições. Eu te dou as condições. Né? Eu te dou as condições. E é interessante isso, porque, inclusive, o processo de questionamento da saúde ocupacional que se dá pós-Segunda Guerra, né? Principalmente com a dinâmica pós-taylorista e pós-fordista, né? Que a gente, em tese, tem o Estado, as empresas dando essas condições de trabalho, é justamente isso, é que o trabalhador fala, opa, eu tô saudável, eu tenho umas condições de trabalho, eu produzo, por que o trabalho me adoece? E aí ele vai começar a olhar para uma lógica que é adoecedora, porque abarca, absorve outras dimensões da vida, né? Que é justamente a do funcionamento do capital num sentido mais amplo, que incorpora elementos da exploração, né? Do ritmo, da jornada. Sim. E você vai ter um processo de questionamento disso. A dor causada pelo adoecimento mental, ela tem pautado a vida da classe trabalhadora, né? O burnout virou uma palavra que está no vocabulário de quase qualquer trabalhador. A gente pode dizer que ele me parece ser, assim, a gente tem, quem não é
não está convivendo com esse debate como vocês estão, parece que é uma coisa nova, né? Esses adoecimentos psíquicos, né, a ansiedade, a depressão, o próprio burnout, como eu já falei, eles são uma nova expressão desse adoecimento, dessa exploração do capital sobre a vida dos trabalhadores, ou um novo formato, digamos assim, uma nova forma porque, como vocês falaram, tem uma massa aí de trabalhadores, muitas vezes desempregados ou com o trabalho ali precário, em que você pode fazer uma substituição, adoecer ou troca, né? Como vocês colocaram. E agora esse adoecimento psíquico que parece que está hoje atingindo assim, de forma uniforme, independentemente da idade, do estilo de vida, se ele tem tempo para fazer exercício ou não. Ele é resultado dessa exploração? Bom, podemos dizer que sim, até porque existem novas formas de cooperação técnica no trabalho, principalmente com a revolução tecnológica 4.0, o que eu acho que já era vivenciado pós-década de 70, na década de 70 e pós-década de 70 com o neoliberalismo, que também tem um processo de individualização das experiências, mas, em última instância, preserva essa lógica de exploração do trabalho, né, o capital explorando o trabalho, mas adentra, eu acho que na perspectiva do indivíduo na sociedade e como ele se enxerga a partir da sua subjetividade nessa lógica exploradora, né, de trabalho. Então, a gente pode dizer que não especificamente desse momento da Revolução Industrial Tecnológica 4.0, mas eu acho que dos últimos 30, 40 anos, porque a gente vai ter um processo de diversificação também das plataformas de trabalho, né? Seja em relação ao tipo de trabalho, em relação ao seu contrato, que é flexibilizado, né? Com um processo mais avançado de neoliberalização da economia, a internet das coisas, né? Também, que é adotada mais fortemente na década de 80, as formas de terceirização, mas agora especificamente a plataformização, né? do trabalho, a uberização do trabalho, porque tudo vira muito fluido, né? Então entra a dimensão, e aí eu acho que é um aspecto crucial da discussão sobre burnout, que é a insegurança no trabalho, porque você não tem mais certeza se você vai ficar no trabalho, não, porque o trabalho hoje ele é por peça, você não sabe se vai ter trabalho no outro dia. Você é um seletista que a qualquer momento também pode perder o trabalho. E tem a dimensão da relação processual dentro do trabalho, que para que serve meu trabalho? Eu estou desenvolvendo ele para quê? Que é o processo de alienação, que eu acho que ele se dá especificamente nessas últimas décadas sobre o trabalho que a gente tem dentro desse processo de neoliberalização da economia, que não permite eu ser criativo. Por exemplo, na saúde, né? A gente trabalha numa produtividade intensa, a gente nunca vê o sistema de saúde dando respostas aos problemas de adoecimento da população. Isso causa um burnout muito expressivo, né? Muito violento nos profissionais da saúde, porque eles não conseguem enxergar o resultado do trabalho. E ao passo também que eles não conseguem ter criatividade nem discutir os processos de trabalho. Então, acho que isso vai desenvolvendo um tipo de indivíduo que ele se aliena nesse processo, ele não enxerga o resultado do trabalho, e o burnout ele vem com uma carga assim, muito densa. E é o que a gente está vivenciando hoje, que eu acho que é resultado desses últimos 30, 40 anos. Eu acho que deveríamos ver de que categorias estamos falando, porque ele vai se manifestando de formas diferentes e por processos diferentes, né? Então, vamos lá. Se eu sou um enfermeiro e vou cuidar de pessoas com queimaduras graves, tem um negócio maluco, porque eu estou aqui para diminuir a dor, mas quando eu vou fazer um curativo sobre um queimado, com uma pessoa que sofreu queimadura, eu vou provocar dor. Então, aquela dor que eu sei que eu vou provocar, bate em mim. Mas eu não tenho como fazer diferente. Se eu não fizer, ele vai ter uma infecção,
provavelmente vai ter um problema muito pior. Isso me consola? Não, eu preciso de um suporte, mas esse suporte não existe mais. Sim. Por que nós temos um grande aparecimento desse adoecimento psíquico? Aqui eu preciso fazer uma generalização da qual eu não gosto muito, mas enfim, é isso mesmo. Né? Todo trabalhador, ele precisa diariamente acertar as contas entre o trabalho imaginado, normatizado, as suas normas que ele recebe, e o trabalho real. O que é o trabalho imaginado? Gente, eu achei que ser enfermeiro ia ser isso e aquilo. Eu estudei porque eu achei que... Então, é o que eu fantasiei em cima do trabalho, mesmo e apesar de todos os contatos que eu posso ter, de alguém me dizer, Emílio, não é assim, você está se iludindo, as coisas são diferentes, quando você entrar no hospital você vai perceber a barra aqui. Não, mas eu estou aqui para trazer alívio para as pessoas. Estou preparado. Estou preparado. Qual é o trabalho normatizado? Se eu estiver trabalhando num pronto-socorro, eu recebo uma lista de coisas para fazer. Foi engraçado um estudo que fizeram no hospital em Londres. Eles, olha, o número de normas para receber um paciente no pronto-socorro dava 154 páginas. Caramba. Eles, agora você imagina, me chega aqui um cara da construção civil que quebrou aquele negócio, a maquita dele quebrou e ele está com uma porcaria dessa enfiada no pescoço. Se eu for respeitar 154 páginas de normas, esse cara morre. Esse cara morre. Mas se eu driblar essa norma para atender logo essa criatura, se tudo dá certo, eu viro herói. Se algo dá errado, eu sou o incompetente, aquele que não deveria ter feito aquilo, aquele que violou a norma. Eu sou um fora da lei. Dá para você entender isso? Então eu preciso suportar esse acerto, só que no hospital esse acerto ele não é diário, ele é a cada paciente. Porque, como é? Eu termino uma, tem mais 10 na fila aí. E quando eu terminei o 10º, eu olho para fora e digo, ai caramba, tem mais 5. Parece que não termina esse sofrimento. Bom, o que me ajuda a diminuir esse sofrimento? Duas coisas. A primeira, a existência de uma identidade coletiva de resistência, que ela é baseada sobretudo no companheirismo, que ela é baseada naquilo que a gente chama de uma cumplicidade positiva. Né? Eu não quero acobertar os teus erros, mas se alguém disser, ele foi socorrer aquele paciente que veio aqui da construção civil, etc., com aquele pedaço lá de coisa da maquita enfiado no pescoço, se ele não fizesse isso, o cara morria. Eu vou dizer isso por ele. Ele se sentindo seguro dessa defesa, porque eu sei, eu entendi, eu vi o caso, esse sofrimento psíquico não é anulado, ele é contido. Esse companheirismo vai construindo o quê? Uma espécie de rede de proteção. Então ele não é mais o trapezista que salta sem rede. Ele é um trapezista que, se errar o salto, vai cair na rede. O que significa cair a rede? A rede não vai eliminar o teu susto, mas tu não vai se espatifar no chão. Então eu sei que, mesmo sendo um ótimo profissional, um dia, e todo dia acontece isso, eu tenho que fazer esse acerto de contas entre esses 3 tipos de trabalho. Bom, além da rede, o que é a minha armadura da saúde mental? O reconhecimento do meu trabalho. É alguém chegando nele dizendo, bicho, aquele dedão que tu botou na carótide do cara, salvou, ainda bem que teu dedão é grande. Pode ser na brincadeira. Olha, cara, você teve a coragem, você sacou logo, você fez um belo trabalho. A questão não é você é um ótimo enfermeiro. Não, a questão é você fez um belo trabalho. Eu reconheço a tua capacidade. Você bateu o olho, você reconheceu, você foi lá e pá, foi na certa. E isso salvou. Esse reconhecimento faz o sofrimento dele valer a pena. Mas se eu não tenho esse reconhecimento nem pelas chefias, nem pelos meus pares, pelos meus colegas, eu vou ser condenado a curtir sozinho esse sofrimento. Agora, a minha pergunta é muito simples, Paulo. Você é um trapezista que salta sempre sem rede. Eu não duvido da tua capacidade, do teu profissionalismo, do teu treinamento. Eu só te faço uma pergunta. Quanto tempo você vai aguentar a ansiedade de dizer, se eu errar, estou morto?
Porque hoje os cálculos dizem menos de 2 anos, que é o tempo para os primeiros sinais de burnout aparecerem. É uma média? É uma média. Tem gente que chega a 2,5, 3, mas tem gente que com 1 ano e meio já está correndo no remédio, tal, já não aguenta mais. E isso parece um encaminhamento que é feito... esses remédios para a gente continuar suportando, né? Mas essa que é a questão. O remédio é aquele que te dará a condição de você se reconstruir psiquicamente, porque o que foi destruído é a tua personalidade. De tanto você se adaptar e não reagir e não ter suporte, isso te desgastou, isso te minou como ser humano. Né? Exato, perfeito. Né? Você não é mais o Paulo, você se tornou o Paulo enfermeiro que o hospital demanda. Então, o Paulo enfermeiro que o hospital demanda vê o erro, mas não pode falar. Assim como numa fábrica, eu precisei abrir mão de todos os meus valores para ser fábrica 24 horas por dia. Mas eu não tenho direito nem a dizer, estou sofrendo. E se eu não consigo cumprir as metas, existe atrás de mim toda uma arquibancada que diz, a culpa é tua, é a sua incapacidade, é a sua incompetência. Então, eu me culpabilizo por aquilo que não é só meu. Uma questão individual, né? Mas não é só questão individual, mesmo que... Porque nessa questão da formação de identidade coletiva, o indivíduo participa ativamente. Sim. Mas o grupo que constrói a rede com ele faz com que a malha da rede, mesmo quando ele se rompa, porque alguém vai para o individualismo, o coletivo reconstrói. Entendi. Mas se isso não existe, eu vou ter cada vez mais pessoas que aguentam caladas, sozinhas, um sofrimento cotidiano e, no caso deles, a cada paciente. Tem o aspecto ideológico disso, né? Esse processo que eu estava falando de neoliberalização, da flexibilização das relações de trabalho, tem uma discussão nova sobre as guerras infinitas, né? E que ela sobrecai também nos trabalhadores, que é você ter um processo cada vez mais de acúmulo de riqueza, né, na mão de poucas pessoas, e a conta sobrar para os trabalhadores no sentido deles sustentarem, né, essa produção, que eu acho que é o elemento de individualização desse processo, que é a perda da solidariedade. E no aspecto ideológico, o capital, obviamente, ele avançou para disputar a consciência do trabalhador de que o futuro dele depende dele mesmo, né? Uhum. Então, de fato, quem nunca foi para o trabalho e foi para o banheiro chorar porque ninguém ali te dá um suporte, né, emocional. Então, às vezes você quer ir para casa e chorar sozinho também, porque não existe... Mas eu te pergunto nesse ponto, os coachings, né, que ensinaram a gente a como superar esse sofrimento de uma forma individual, a superação, o empoderamento individual. Eles substituíram o sindicato nesse papel de acolhimento e solidariedade? Ideologicamente, sim. Eu acho que existe uma aposta dos trabalhadores nesse tipo de subterfúgio, né? De resiliência, de você ser resistente, de que seu futuro depende mesmo de você, sendo que é o pote de ouro no final do arco-íris que você nunca vai encontrar, né? E eu acho que existe uma bolha que vai estourar em relação a isso, porque o processo de adoecimento é muito grande. Até porque não é a resposta. Ele vai estourar, eu imagino que vai estourar, porque se fosse verdade que todo mundo fosse enriquecer por simples esforço, aí não estouraria. Agora, se você fica batendo na mesma porta e ela não abre e você descobre que aquilo não é uma porta, é uma parede, aí você vai estourar essa bolha. E talvez até o próprio processo de adoecimento hoje que a gente vê, o burnout, seja uma expressão disso também. São desse trabalhadores que não encontraram as respostas nesse self-made man, né? Eu acho que a coisa é um pouco mais grave. Agora, óbvio, assim, tem outros elementos. Mas aqui a gente quer entender qual que é o papel coletivo dessa luta. Essa que é a questão. Não existe coletivo. Eu vou te dar um exemplo que foi colocado num seminário sobre saúde do trabalhador menos de um mês atrás. Em São Paulo, na USP. E foi o depoimento justamente de uma dirigente bancária que trabalha com saúde do trabalhador bancário. Disse, olha, hoje é a coisa, o nosso trabalhador está tão perdido, mas tão perdido, que ele não consegue entregar
o atestado que o médico lhe deu, lhe afastando do trabalho por adoecimento psíquico. O sindicato tem que intervir, acolher essa pessoa, ir com ele para entregar esse papel, porque ele está tão perdido no mundo que ele não consegue. Agora, qual é o problema? Quando nós entramos na agência e perguntamos para quem os colegas de trabalho, mas você nunca percebeu que fulano estava assim ou fulano estava assado? Mas ele não trabalha aqui. Mas não, ele trabalha 3 biombos para frente. Não, eu não conheço, não me lembro. Mas estão junto à mesa. Quando você vai visitar a agência, você vê eles lá. Mas um não conhece o outro, um não consegue entender o outro. E um não busca o outro, porque se buscar e vem o sofrimento do outro para ele, a forma que ele tem de se defender desse sofrimento que o outro expressa, qual é? Negá-lo. Negá-lo. Certo. Então, mas você não acha que existe eu entendo que esse é um desafio a ser superado. Mas a gente também eu não quero aceitar que a gente está rendido e que devemos aceitar essa situação. Então, eu penso que o encaminhamento, qualquer resposta a isso, ela não vai ser individual, ela vai ser coletiva. Então, mas é isso que não conseguimos construir. Não é que faltam tentativas. Qual é o problema? 2, pelo menos. Primeiro, quem sabia fazer isso não está mais no local de trabalho. Quem é que sabia fazer isso? E não está os velhos de casa, aqueles que nos anos 80 organizaram as grandes greves, as grandes mobilizações. Você não ouvia falar de adoecimento psíquico nos anos 80. Por quê? Por quê? Porque você tinha uma resposta na chincha. Como que é a resposta na chincha? Te dou alguns exemplos se você quiser. O chefe enchia o teu saco, você descobria onde ele morava e soltava um panfleto na rua dizendo, olha, nessa rua mora um chefe que trabalha no local tal, tal. Na próxima vez nós vamos dizer quem é e o que ele faz. E o cara mudava. Havia uma resposta existem inúmeros relatos dentro da fábrica. O cara infernizava as pessoas, saía da fábrica, rodava uma rodinha em volta dele e dizia, e aí? Quem te protege agora? E você acha que hoje em dia não existe mais? O eu trabalhador não está se defendendo? Não. Mesmo que você ensine, ele se recusa. Olha, faz alguns meses eu fui falar sobre assédio moral com funcionários, né, do sindicato de uma universidade pública. Uma pessoa concursada, para você demitir ela, você tem que fazer um esforço administrativo enorme, é processo, aquela coisa que você diz, não vale a pena, deixa correr aí, deixa correr fluxo, que, né, tá. Emílio, nós fizemos a greve, nós tivemos conquistas pequenas, agora a chefia está assediando a gente. O que você diz? Não, o que eu faria. O que eu digo serve para nada. E como assim, Emílio? Primeira pergunta que eu faria para o chefe. Você ganhou algum reajuste com a minha greve? Então, se você ganhou, não me enche o saco. Que se eu não fizesse a greve, você não estaria ganhando. Então, está me assediando por quê? Está me assediando por quê? Defenderia ali naquele momento. Mas claro que eu tenho que me defender. Claro. Num segundo momento ele vai tentar de novo, eu vou olhar para a cara dele e vou dizer na cara dura, foi porque tu ganhou muito pouco com a nossa greve, mas tu sabe que tu tem culpa de nós ter ganhado pouco, né? Vai continuar? Aí ele tenta uma terceira vez, de novo. Mas você acha que a resposta... Qual que é tudo bem. Ele vai parar porque o assédio demanda o quê? Que você baixe a cabeça. Sim. Enquanto você entra numa atitude de submissão, enquanto você entra numa atitude de subordinação ativa, de servidão ativa, o cara monta no teu pescoço. Agora, na hora que você reage, aqui tem. Mas a gente falou aqui de problemas que eles vão além do assédio moral. Sim. O adoecimento psíquico ele é causado pela exploração do capitalismo, do ambiente insalubre, que não adianta você discutir com o teu chefe que fala, tá muito ruim aqui. Individualmente não vai trazer resposta, por mais que você faça um belo do enfrentamento. Paulo, entenda. Hoje, o assédio moral se tornou política de gestão, porque através da política de metas, você está pedindo ao teu funcionário muito mais do que ele pode dar humanamente.
Não tenho dúvida. E hoje até com as IAs tem piorado esse assédio, que hoje tem uma gravação do que você está fazendo, falando, por exemplo, em atendimento e vendo o que você... Então, o controle de tudo que você faz, ele é absoluto e isso causa um maior... Mas isso daí é uma das formas como o capital está se expressando. Ele não... E aí, certo. Se não, assim, minha dúvida aqui, que foi a origem da pergunta. Para onde que a gente vai para resolver esse problema? Porque não onde estamos, é o que vamos fazer. O que a gente vai fazer? A gente está aqui com um presidente do Sindicato dos Enfermeiros e dentro do Sindicast, que também se propõe a repensar o sindicalismo. Tá? Eu entendo e concordo que o sindicalismo mudou muito, muito, mas a gente está aqui tanto para criticar construtivamente, mas sem dúvida nenhuma para propor alguma coisa, porque criticar por criticar a gente não sai do lugar, né? O que vocês veem, porque do que você me falou como o que você faria, você deu uma resposta individual. Começa por aí. Ué, hoje eu tenho dúvida. Tenho pessoas que não querem ir ao banheiro para não ter que lidar com o chefe, que não levantam para tomar água para não ter que lidar com o chefe. Mas, Emílio, a gente teve hoje, essa semana, uma venezuelana lá acho que foi no Rio Grande do Sul, se não me engano. Ela estava grávida de gêmeos e ela justamente começou a passar mal, não sei se você viu essa história. Ela começou a passar mal, não deixaram ela ir ser atendida ali, tinha uma unidade ali de atendimento, tinha enfermeiro, tinha médico ali na empresa, e ela não foi, o superior não deixou ela sair, o resultado é que ela acabou perdendo os filhos, né? Eram gêmeos, acabou perdendo, tendo parto ali perto da empresa. A gente entende que isso está acontecendo, que há uma conformação com essa hierarquia mas também se você enfrenta, você pode perder o emprego e pode... Mas quando você falou que tinha uma solução... porque se você não tem estabilidade, você começa a fazer um enfrentamento individual, eles te botam para a rua e você não tem mais aquela rede de proteção que você falou que tinha. Olha, se eu tivesse isso só do trabalhador, eu estava feliz. Só que essa postura tem de um dirigente sindical. Um dirigente sindical me defendeu que ele prefere mijar no macacão ao enfrentar o chefe para ir ao banheiro. Agora, se ele que é dirigente sindical, que ele tem estabilidade, não faz isso, então como é que eu ensino o trabalhador a se defender? Aí é que eu quero saber. Vamos ampliar esse debate aqui para o Jorge. Eu vou pegar esse relato do Emílio, porque os programas de saúde do trabalhador no Brasil se desenvolveram numa perspectiva, obviamente, de luta sindical. Né? A gente tem, na década de 60, o Maio Francês, que foi uma resposta Maio? O Maio Francês, 68, que foi uma resposta ao mundo do trabalho. Os trabalhadores eles queriam ter mais controle, né, sobre as informações, as formas de organização. Acho que aquele momento foi uma resposta. Aqui no Brasil, a gente tem a criação acho que na década de 60, da Fundacentro, né, Jorge do Prati, né, a Fundação Jorge do Prati. A gente tem o Departamento de Medicina Social, né, e Preventiva da USP, a criação do SEBS, da Abraço, como parte desse movimento dos trabalhadores que vai desembocar em ações, né, em problematizações, em questões que vão, inclusive, conformar, vamos dizer assim, os primeiros elementos de discussão até do Sistema Único de Saúde naquele momento, né? Obviamente que a gente tem um movimento sindical, lá em São Paulo, principalmente, de químicos, petroquímicos, bancários, que vão pautar essa discussão. Isso é importante que o Emílio está falando, né? O movimento da reforma sanitária, ele se imbrica com o movimento sindical de saúde do trabalhador. É tanto que a primeira conferência de saúde do trabalhador ela acontece em 86, às vésperas da Conferência Nacional de Saúde, né? Da 8ª conferência, que vai desembocar na Constituinte de 88. Agora, obviamente, a gente tem um movimento paralelo do capital, que é o de
adentrar nas relações de trabalho e dilapidá-las, né? Destruí-las, que é o que a gente passa pelo neoliberalismo com mais força na década de 80 e início de 90, principalmente no final dos anos 80 com o consenso de Washington, né? Que vai pautar as economias dos países em desenvolvimento, que tem que terceirizar, tem que privatizar, austeridade fiscal, sem investimento público. O que eu acho que, naquele momento, a gente começa a conformar uma ideologia que também adentra no movimento sindical, que é o de individualização sobre os processos da vida, né? Econômicos, sociais, políticos, culturais, e que eu acho que conforma o que a gente tem de configuração hoje no mundo sindical, que é isso, esse tipo de sindicalismo que a gente chama pelego, adaptado, cartorial, que não pauta luta, e que, em última instância, vai expressar também o que é a consciência do trabalhador nesse sentido. Por isso que eu acho que óbvio, né? Eu tenho muita dificuldade de colocar a culpa no trabalhador em relação a esse... Eu também. Eu tenho muita dificuldade disso, porque o desenvolvimento capital, ele tem um desenvolvimento que os processos eles são muito alinhados no sentido da construção ideológica dele, né? Dos aspectos culturais. E eu acho que o trabalhador responde a isso também. Então, em última instância, quando a gente tem um capital... E aí eu acho que é um pouco... O que o Ibanez, por exemplo, está fazendo hoje em termos de política pública, contingenciando 500 milhões aqui para a saúde, que está caótica, ele dizendo assim, eu quero dizer que não vai ter investimento público para uma saúde que as pessoas estão sofrendo na fila, não têm acesso à cirurgia. E eu acho que existem elementos de fascistização desse processo, que é o seguinte, olha, a economia mundial, ela passa por um processo de redução da produtividade do trabalho, ela é financiarizada, precisa acumular mais dinheiro, e quem tem que pagar a conta é o trabalhador. Mas só que ela está dizendo para o trabalhador, em última instância, dizendo assim, olha, em termos ideológicos, né, você é responsável por você mesmo. Não existe luta coletiva, solidária, ou qualquer coisa que haja nesse sentido, que vai contrapor esse processo. Então, assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Meu quinhão primeiro. Então, e o trabalhador absorveu isso. Sim. Tanto que quando você vai discutir com os sindicatos, eles estão altamente adaptados à burocracia governamental. Eles falam, em última instância, eu quero fazer uma luta coletiva, porque eu estou em diálogo com o governo. Minha pauta é a primeira da fila. Eu consegui uma reunião com o governador. Em última instância, ele está pensando em fazer um movimento unificado para reverter todo esse processo. Em última instância. Eu sinto, do meu ponto de vista, é importante a gente fazer esse debate que ele é muito rico. Eu sinto que hoje em dia o sindicalismo nesse assunto, a gente elevou, a ideologia chegou à cabeça até dos dirigentes sindicais. E isso a gente está generalizando aqui, óbvio, mas a crítica aqui também precisa ser feita. E nesse ponto... eu, enquanto advogado de sindicato, acontece muito olha, estou com um doente, vai lá no advogado, o advogado vai resolver esse problema. A gente eventualmente consegue resolver um problema aqui, outro ali, mas ele é temporário, porque vem logo, como a exploração ela é cada vez maior, pela lógica do capital ela sempre vai ser maior, a gente acaba resolvendo, mas enxugando o gelo. E há também um processo de clientelização do sindicalismo. O que eu quero dizer com isso? O sindicato, eu estou pagando... Eu já escutei isso bastante, né? Estou pagando o sindicato, você não vai fazer nada por mim, não? Não. Como se o sindicato fosse uma empresa. E não o sindicato, quem faz são os trabalhadores que, né, se sindicalizam. E nisso... a gente perde o sentido político e de luta dos trabalhadores. Então, quando a gente passa essa relação, ou quando o sindicato, por exemplo, o que o sindicato pode fazer por mim em termos de saúde? A gente tem aqui um plano de saúde mais barato aqui com o sindicato. Ao invés de fazer a luta em defesa do SUS, para ter eu sei que mais enfermeiros, eu sei que a categoria de vocês... está com, né, um déficit de servidor gigantesco. 2.000 enfermeiros na saúde pública do DF. Quantos? 2.000. 2.000 em déficit. E agora, qual que foi a resposta do governador?
Foi contingenciar 500 contingenciar. milhões e suspender as nomeações. Isso impacta em quais trabalhadores? Não é só dos enfermeiros, não é só dos trabalhadores da saúde. Todo trabalhador, ele tem que defender o SUS como para proteger, como uma das medidas, claro, para defender a saúde do trabalhador. Mas, em resposta, o próprio governo federal, governo Lula, governo do PT, hoje isso precisa ser criticado. Ele está oferecendo, ao invés de fazer uma defesa ampla do SUS, a própria terceirização dentro da saúde, a privatização na saúde, a gente está oferecendo o quê? Está fazendo o debate, passa a ser o quê? Um plano de saúde barato, ou seja, privatizando a saúde do trabalhador. Só que, como que a gente faz para romper com essa ideia de que a saúde do trabalhador ele é um assunto técnico, médico ou do capital, e a gente recoloca ela no centro da ação sindical? Eu acho que esse é o nosso desafio. A pergunta é difícil, pelo menos para mim é difícil. Não, a resposta não é difícil. Vamos lá. Ufa! Temos 3 questões que precisam ser colocadas, para mim, pelo menos na minha visão, né? Bom, primeiro, eu não me sinto de culpar o capital porque ele explora cada vez mais. É da vocação dele. Agora, o que vai pôr limite a isso é o quê? É o trabalhador organizado. Se não tem a organização dos trabalhadores, não é nem de sindicato, uma organização de base, etc., que coloca um freio nas relações de trabalho, quando elas estão acontecendo no vivo do cotidiano, essa exploração, eu não vou conseguir proteger a minha saúde nunca. Quando você vai pegar o exemplo da Itália, aquele dos grupos homogêneos, final dos anos 60, começo dos anos 70, o que você vê? Porque havia uma profunda organização no local de trabalho, que aqueles grupos que vão defender a saúde do trabalhador agem daquele jeito, a ponto de colocar uma situação de duplo poder dentro da Fiat, e a ponto do próprio presidente da Fiat dizer, aqui não tem espaço para 2 poderes, não. Mas eles estão defendendo a saúde, é uma coisa que você deveria estar vendo. Não, Fiat é minha. E ele resolve automatizar tudo com aquele grau de automação de 1977, 78, uma precariedade de fazer funcionar robô. Conta um pouco dessa experiência, etc., como é que foi para a gente? Essa experiência começou no final dos anos 60, com a campanha salarial de 69, quando os sindicatos começam a se dar conta que nas grandes empresas, sobretudo do setor metalúrgico, nós temos organizações de bases que confluem aonde? Dentro das direções sindicais, mas confluem também nas células do Partido Comunista. O que favorecia isso? O trabalho taylorista, né, da linha de montagem. Por quê? Eu estou em contato com todo mundo na minha linha. Estando em contato com todo mundo na minha linha, por exemplo, se eu atrasei, ele me ajuda, mas se ele atrasa, eu ajudo. Então, a relação de cooperação entre os próprios colegas, etc., esse sentimento de coletividade, ele estava dado. E ele começa a entrar em que ponto? Como é o trabalho operário aqui na Fiat, se ele fosse organizado por nós trabalhadores para proteger a nossa saúde? Essa é a pergunta que os operários se fazem. E eles pensam o trabalho a partir dessa pergunta. Mas isso não cai do céu. Isso nasce do quê? Do enraizamento de uma organização operária que chega a criar uma situação de duplo poder. O sindicato vê isso de bons olhos? Depende. Que eu tenho dirigente sindical que deixa de ser dirigente sindical para voltar a trabalhar na Fiat, porque se dá conta que se ele não voltar a trabalhar na Fiat, ele perde o contato com os trabalhadores da base. Portanto, se ele perde o contato com os trabalhadores da base, como é que ele, não é como é que ele dirige as lutas, mas como é que ele faz a luta acontecer, tendo razão no seio da classe trabalhadora, não em cima. Eu dou uma ordem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aqui no Brasil, esse centralismo burocrático nós somos os sabidos, né? Então você vomita qualquer coisa e tenta arrastar a massa depois. Bom, isso é uma luta das classes, A direção da Fiat fará de tudo para destruir, até chegar ao ponto de dizer, caramba, mas como eles estão fazendo, põe a gente em xeque. Mas eles agora têm o controle do tempo, do ritmo, da cadência, eles conseguem tirar, inclusive, um tempo de descanso dentro da própria linha, dando conta da meta.
que está acontecendo? Então nós temos que voltar a submeter totalmente esse trabalhador à ordem do capital. Isso só pode ser feito como? Com a automação. Porque aí você tem uma submissão total. Corpo, alma, mente, separa os indivíduos, cada um fica atrás de um biombo, movendo lá o seu teclado, etc., movendo o robô através do seu teclado. Ninguém se relaciona com mais ninguém, ninguém encontra mais ninguém. E essa rede de solidariedade que eu falava lá atrás se frantuma, se rompe, vai embora. É o que aconteceu um pouco com os bancários aqui também, uma automação. Sim, mas aqui no Brasil a automação ela começa a entrar quando? Depois da greve do bancário que para os centros de compensação de cheque. Por que era importante? Você tinha uma hiperinflação, então a criatura tinha acabado de fechar um negócio na Bolsa de Valores de São Paulo, saía correndo, desembestado para chegar dentro do banco lá, depositar aquele cheque, porque se depositasse no dia seguinte perderia não sei quanto % de valor, né? Então tinha que compensar rápido. E eu tenho um setor de compensações que diz, não estamos trabalhando. Então você tem aí um cheque de vários milhões, centenas de milhões, porque a inflação já estava altíssima, só que não vamos nem compensar. Aí eu preciso automatizar. Cara, os caras entraram na cama do capital. Mas quem entrou na cama do capital? O sindicato? Não, os trabalhadores. Disseram, não vamos compensar essa jossa, ponto. Mas a agência está funcionando. E daí que está funcionando? Por que você não consegue mais fazer uma greve nos bancários? Hoje, porque nós viramos bancários. Pega nossos celulares e vê aí se nós não viramos bancário. Pagamos conta, fazemos transferências. Tudo aquilo que você procurava o banco, hoje você faz. Alguém fala mais em cheque? Não, ainda existe, mas santo Deus, né? Quem é que assina cheque ainda hoje? Então, repare, formas de resistência estavam vinculadas a um determinado tipo de trabalho que gerava determinadas relações. Aqui no Brasil, o que eu tenho? Quando o grosso dessas relações for desmontado, definitivamente, 1985, milhares de dirigentes sindicais, militantes, ativistas são demitidos depois das greves de 85. E eu tenho, a partir de 86, uma retomada dentro dos locais de trabalho sem ninguém sabendo se defender, ou todo mundo assustado. E agora, claro, com o patrão podendo mandar mais, porque sabe que ninguém faz o contraponto. Então, esse é um dos elementos dessa história toda. Então, vamos lá. Estamos desprezando o capital? Não, estamos dizendo, olha, não temos quem ponha freio. Nunca como agora nós tivemos tantos estudos sobre saúde do trabalhador. Nunca como agora nós assinamos tantas teses sobre a saúde do trabalhador. E nunca como agora nós não tivemos um exército para implantar essa jossa. Tem a discussão sobre o processo de diversificação também do trabalho, né? O setor de serviços no Brasil cresceu muito, né? Principalmente com o processo de desindustrialização. É tudo. Né? Que é uma classe trabalhadora mais diversa, que é o que a gente tem discutido, inclusive lá no Sindicato dos Enfermeiros. Nós temos uma categoria que ela é feminina, né? E também tem uma identificação LGBTQIA+, também, de como a gente consegue atrair, através da subjetividade dessa classe, para a luta, né? Porque o sindicalismo tradicional também, ele era muito chão de fábrica, né? Então, tem um processo de diversificação da nossa classe, que adentra mais no setor de serviços também, com uma composição mais colorida, né? Com mulheres, a população negra, LGBTQIA+. E é um desafio, acho que, do sindicalismo também pensar como organiza também. Então. E existe uma dificuldade do sindicalismo tradicional em pensar essas pautas, né? Muitas vezes tem um rechaço, uma dificuldade de enxergar como você faz uma discussão com um recorte de classe para esses grupos, né? Tendo a discussão sobre interseccionalidade, né? De gênero, perfeito, raça e classe, e que o sindicalismo precisa se atualizar também nesse sentido, né? Então, mas ou enxergar suas determinações, né? Deixa só tentar traduzir isso tudo que você falou com uma única coisa. O que se vê pelos olhos dos trabalhadores. Não adianta a gente chegar e dizer, eles são alienados. Olha, tudo bem, eu sou formado dentro dos estudos gramscianos. Por que Gramsci nunca usa o termo alienação? Nunca. Você não vai ver essa palavra nos cadernos do cárcere, você não vai ver essa palavra nos escritos antes do cárcere.
Nunca ele usa esse termo. Porque diz, olha, se você quer fazer a revolução, então você tem um único problema, convencer quem está na tua frente. Então, pouco importa o que ele pensa. Se um cara é um católico de primeira linha, se o cara, até simpatizou com os fascistas. Não importa quem ele é, você precisa convencer, você precisa ter razão na classe. Você precisa ter um projeto, não é um convencimento feito de palavra. Você precisa ter ações que mudem a visão de uma época. Porque as ideias que tem na cabeça dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras não vêm de um debate ideológico. Esse que é o nosso principal erro. Eles vêm do vivido. Da experiência. Da experiência. Então você não muda uma ideia que vem da experiência assim, vou te convencer. Você não convence o cara a não ser através de outra experiência. Aí você convence. Né? Tem um amigo que é engenheiro agrônomo, disse, Emílio, quando eu me formei engenheiro agrônomo, cheguei em casa e falei para o meu pai, olha pai, o jeito que o senhor planta milho está errado, vai dar menos produção e tal. E meu pai olhou para mim e disse, pô, fui plantando milho assim que eu paguei teus estudos. Fizemos um pacto, ele me daria um pedacinho de terra para eu plantar do jeitinho que eu queria, e o resto seria dele. Mas é um pedacinho, não vai achar que ele me deu meia, não... Um quadradinho para a gente fazer as contas. Emílio, 5 anos para convencer o velho a mudar a forma de plantar. É isso porque todo ano na colheita a gente pegava, fazia as contas, quanto dava o meu, quanto dava o dele, como era possível. Mas por quê? Porque as ideias das pessoas não vêm de um debate ideológico, vem do vivido, vem do que me convém. Vem das minhas relações, das pessoas que eu confio. Olha, ele é um amigão, eu confio, ele me disse isso. Pô, ele tem razão. Mas eu fui checar? Não, mas ele é meu amigo, então com certeza tem razão. Dentro da questão da saúde do trabalhador, nos anos 90, o que se estabeleceu nas grandes empresas? Nós precisamos fisgar esse trabalhador. Nós precisamos fisgá-lo de que jeito? Mostrar que a realização pessoal dele, a sua chance de ascensão social, estará vinculada à empresa. Então é o seguinte, dê as melhores ideias, receberá um prêmio. Só que essas melhores ideias que forjavam a base das ações de resistência contra o empresariado, agora estavam a serviço da produção, contra os trabalhadores. Eu não esqueço, na Bayer de São Paulo, dentro dos círculos de controle de qualidade, uma das ideias das meninas, qual foi? Gente, mas se a gente fica sentado, a gente não trabalha legal. No dia seguinte, cadê as cadeiras? Aí depois uma menina inventou que se unificasse o painel de controle, uma pessoa só poderia estar trabalhando. A empresa viu aquilo e disse, vamos tentar, né? Unificou o painel de controle, das duas, uma foi demitida. E por sinal, quem deu a ideia? Mas a outra ficou chorando? Não, porque a tua morte é a minha vida. A questão do individualismo começou aonde? Eu tenho um momento dentro dos locais de trabalho no Brasil onde tem um desemprego que está se tornando avassalador, então eu preciso sobreviver. E é isso que forjou, ou começou a forjar, a minha servidão voluntária à empresa. Mas servidão voluntária à empresa, agora junto com metas que me permitem ganhar mais dinheiro, que permitem PLR, etc. Paulo, isso significa o que concretamente? É simples, vendo a alma o diabo. Salário que interessa, o resto não tem pressa. Eu cansei de discutir 6x1 lá atrás. E sabe o que me diziam os trabalhadores? Mas, Emílio, se a gente trabalha no domingo, a gente ganha mais. Isso é bom pra gente. Mas hoje parece que mudou esse pensamento. Claro. No trauma, alguém acorda, né? Não, ok. A gente está aqui procurando... No trauma, alguém acorda, não é possível. Essa dimensão do pote de ouro no fim do arco-íris que nunca chega. Exatamente. Né? Mas olha só, vamos organizar nossos pensamentos aqui que vai para vários... Né, esse assunto ele pode puxar para vários lugares. O que eu quero aqui que a gente tente buscar? Como que a gente faz? Porque se a resposta, acho que a gente já chegou aqui à conclusão que a resposta não é individual, certo? Que o sindicalismo hoje ele não está conseguindo dar conta desse nível de opressão que está afetando a saúde dos trabalhadores em vários sentidos. A gente abordou alguns deles, seja físico, psíquico ou demais. Tá certo.
qual que é o horizonte do possível que dá, ou onde... Porque, assim, quando eu aprendi que quando eu estava sem esperança, tem momentos assim que batem que a gente fica sem esperança nenhuma. E eu aprendi que a gente, quando está sem esperança, a gente precisa imaginar um lugar que naquele lugar a gente vai ter esperança. Criar um lugar para a gente, naquele lugar a gente tem esperança. Então, mesmo quando estiver muito difícil, a gente ainda assim precisa se mover para estar num lugar onde não, daqui dá para fazer alguma coisa. Se no lugar que a gente está hoje não dá para fazer nada, a gente tem que criar um lugar que dê para fazer alguma coisa. Sim. E é nesse sentido que eu faço a pergunta. Para onde a gente deve... Porque, assim, para onde a gente deve ir? Porque se for para cada um lutar por si, a gente vai fazer outra coisa e não sentar aqui para debater. Sim. A gente tem que pensar como que a gente vai conseguir fazer. O desafio é enorme. Tá aí, a gente já tratou dele, já tem uma história gigantesca, a gente já tratou dela. Mas para onde que a gente vai? Qual que é o cenário do possível da nossa luta e nesse sentido coletivo? Bom, Paulo, a saúde do trabalhador tem uma dimensão dela que eu acho que é muito interessante, que ela é caudatária do modelo operário italiano, o Adorno principalmente, que é da comunidade científica ampliada, em resumo, a academia diz que a academia por si só ela não ia dar respostas, né, aos problemas da sociedade. As universidades. Não ia dar resposta. Que eu precisava do olhar da população e do trabalhador nesse sentido, porque politicamente é o que movimentaria, né? A saúde do trabalhador herda um pouco disso, né? Dentro do seu enfoque, e aí utilizando mais uma discussão institucional, programática, talvez até acadêmica, alguns aspectos são considerados nessa discussão de como ver o problema. Né? A gente tem um enfoque que ele é ecossistêmico, né? A ecologia humana, né? A vigilância da saúde do trabalhador, ela olha um pouco para as determinações da classe trabalhadora, né? Ou seja, esse processo de experiência, né? Como eu enxergo, como eu enxergo como mulher, como negro, negra, como LGBTQIA+, a minha relação com o processo de existência, né? De produção e reprodução. Isso é um elemento interessante dentro da saúde do trabalhador, que eu tento, por exemplo, absorver um pouco para a nossa atuação sindical. Que é como essa dor, ela chega lá na pessoa que está lá na ponta, para eu tentar dialogar com essa pessoa. E aí, obviamente, a gente precisa abrir mão de um bocado de certezas que tem dentro do sindicalismo, né? Ou de querer se diferenciar demais, no sentido da palavra de ordem, né? De agitar algo que é muito, muito diferente do que a gente está vivenciando, porque eu parto do pressuposto que o processo de desenvolvimento é o de negar o próprio processo. Eu parto dele para eu negá-lo e desenvolvê-lo, né? Então, assim, como é que eu dialogo com esses setores para... e aí eu vejo que dentro do sindicalismo ainda há uma certa resistência, bloqueios, barreiras para esse debate interseccional. Certo. É fato. Isso é fato. Paulo, a primeira vez que ele me viu, ele perguntou assim, ele falou assim, Jorge, eu pensava que você era um cara de 70 anos, de cabelo branco. Caraca, eu estou um pouco, mas... Em momento alguém falou de careca. Mas essa percepção que a população tem do movimento sindical. Do sindicalismo. Presidente do sindicato, ele vai ser como? É burocratizado, né? Implantado ali no... E eu acho que a gente tem que virar um pouco de ponta cabeça essa discussão e talvez voltar para essa dinâmica, para esse processo que é existencial, no sentido da relação do trabalho. Como é que está se dando o processo de sofrimento da classe trabalhadora hoje, né? Enxergando que você tem trabalho de plataforma, é uberizado, é fragmentado, está no setor de serviços, tem muita mulher trabalhando, tem muita LGBTQIA+ trabalhando. A partir dessa visão, acho que já é um grande avanço. Porque a partir disso a gente vai criar os instrumentos, na perspectiva de saúde do trabalhador, futuros para a organização, porque também a gente não pode dar não tem a panaceia, né, Emílio? Não tem o remédio também. Eu acho que o processo de movimentação, com os instrumentos que a gente tem dentro da saúde do trabalhador,
alinhando obviamente, com o movimento sindical. E aí, obviamente, a gente vai ter que fazer discussão política, econômica, qual a quadra histórica que a gente está, a conjuntura, o que significa hoje esse mundo com guerras intermináveis, né? Guerras infinitas, guerras totais, processo de precarização do trabalho cada vez maior. A gente vai ter que discutir tudo isso, né? E se reinventar como organização. Eu vejo, tá? Aí eu vou já te passar a palavra, mas eu vou colocar um pouco como eu vejo a situação. A gente falar sobre, no sindicalismo, interseccionalidade, a gente tem, você falou que a sua categoria ela tem uma definição, não é absoluta, mas quais são os indicadores sociais que atravessam a sua categoria? São mulheres e, muito provavelmente, você vai encontrar aí também uma raça aí. Sim. E você também identificou que fizeram esse processo de identificação, que há uma predominância também de pessoas LGBTQIA+. Certo. Só que também movimentos feministas, principalmente movimentos feministas negros, eles reivindicam não só o trabalho igual, né, salário igual. Eles também querem acesso ao trabalho e muito do que a gente conversava antes da gente vir para cá sobre qual tipo de emprego a gente está oferecendo aos jovens e à classe trabalhadora. Na hora que você pega, por exemplo, os médicos, a gente já está falando de provavelmente homens brancos, né? Também tem indicadores sociais aí que demarcam essa categoria. Se a gente ficar no sindicalismo debatendo categoria, reajuste, dentro da sua própria estrutura de o sindicato dos enfermeiros, ele só debate o sindicato dos enfermeiros. Ele não debate o sistema de saúde ou acesso ao trabalho. A gente nunca vai conseguir profundamente debater. A gente não vai ter o debate de uma mulher negra que quer acessar um determinado trabalho, certo? Então, eu acho que também ele é fundamental fazer esse debate, mas ele tem que ser num outro tipo de sindicalismo. Um sindicalismo que ele debata a política e não debata a sua própria categoria e negociação coletiva. Através da negociação coletiva, você não vai dar acesso a um trabalho, porque você está falando para a própria categoria que já está ali. E quem não acessou não vai conseguir chegar lá. Apesar de ser educativo. É importante essa dimensão. Sem dúvida. Quando a gente coloca a categoria em movimento, numa pauta salarial, ela vai se deparar com um governo, por exemplo, com o ibanês, que quer... Mas você pode debater cota no serviço público, acesso diferente, né? Você pode fazer outros debates para além, colocando ele como pauta de reivindicação da própria categoria, né? Mas eu vejo que, em termos práticos, assim, acho que a gente tem que pensar aquilo que eu falei, assim, o SUS como uma linha, ao que me tudo indica, a gente lutou pelo SUS. Foi uma conquista da classe trabalhadora, né? Fazer eu acho que hoje o sindicalismo tem uma dificuldade o sindicalismo que existe ou ele é definido por categoria e ele se aprofunda nas questões da categoria e ao mesmo tempo há uma questão ideológica em disputa ali com os próprios dirigentes sindicais, é um desafio trazer a base para a luta, é um desafio, mas ao mesmo tempo é um desafio de sair das suas pautas exclusivas da luta e fazer um sindicalismo político. Sim. Um sindicalismo que discuta toda a horizontalidade das opressões que atravessam a classe trabalhadora, né? E toda a sua força. E aí é que eu acho que o SUS ele é indispensável, contrário do que vem sendo feito de vários sindicalismos, e também a própria estrutura daquilo que está oprimindo em termos de saúde do trabalhador nas suas funções, né? Ali a gente só como um remédio para aliviar a dor e não um combate àquilo que está causando a sua dor, né? Uma busca coletiva para acessar essa origem, né? Mas isso é só a minha perspectiva. Eu queria te ouvir, Emílio, nessa perspectiva também do que fazer. Você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. Bom, vamos lá. Primeiro, não se combate guerra sem exército.
E é o que nós não gostei temos. de onde você saiu. Né? E é o que nós não temos. Então, eu preciso transformar cordeiros em leões. Vai ser difícil, mas não tenho dúvida que vai ser difícil. Até porque é difícil disfarçar cordeiro, mas em algum momento ele tem que belar de um jeito e todo mundo junto que assusta. Mas aonde que ele vai aprender a belar se não é no cotidiano da resistência? Se sentindo que ele é sujeito capaz de fazer alguma coisa. E aí não importa quem ele é, se ele é negro, se ele é branco, se ele é cor de abóbora, se ele é LGBT. Não, isso não... Eu quero que o seguinte, não importa a cor do cordeiro, o que me interessa é que ele queira começar a lutar contra aquele que dizem churrasco de cordeiro, cara, você não sabe quanto é bom. Mas quem é a carne de churrasco? Você. Eu quero que ele deixe de ser essa carne de churrasco, que ele queira fugir, né, do matador. E aí tem o seguinte, eu posso explicar para ele como lutar, é um fracasso, como eu mesmo reconheci aqui, ao citar o caso do assédio moral. Você ensina, mas como você não está lá na hora que isso acontece, como você não está lá na hora da indignação, como você não está lá na hora da raiva motivadora, que você diz, quer saber? Eu vou fazer, não vai funcionar. Não vai funcionar. 36 anos, quase 37 de educação popular. Você não imagina a quantidade de cartilhas que eu já vi sobre isso. Saúde do trabalhador, assédio moral, não sei o quê. Para que serve tudo aquilo? É a tentativa de ensinar alguém a dirigir um carro por ensino à distância. A criatura vai saber como é que é separar, né, o que é um câmbio. Vai ligar o carro. É isso, uma chave e tal. Mas daí, a sair com segurança, a ganhar velocidade, a driblar o trânsito da cidade, não vai. A incerteza, a insegurança, a angústia vai fazer ele bloquear. Por quê? Porque ele não tem ideia dessa prática. Tá? Bom, se eu não volto para o local de trabalho para não ver, para não conseguir ver, obviamente, o que se vê pelos olhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, eu não sei como montar esse diálogo. E eu preciso disso. Eu não preciso disso apenas porque tem o setor de serviços falando alto. Eu não preciso disso apenas porque a tradição do começo do sindicalismo no Brasil era operária e hoje tem mais categoria. Não, eu preciso disso porque até o próprio operário mudou o seu olhar. O operário que eu tenho hoje não é o operário que eu encontrei em 1983 quando cheguei no Brasil. Não é. É outro. Emílio, mas se perdeu essa vontade de resistir, mentira. Se tu chegar na hora certa, quando a dor explode, ele faz. Eu tenho experiência disso. Eu tenho experiência disso. Voltando de Goiânia, esse é um caso que para mim ficou... Eu posso contar outro, mas os outros não posso muito. Esse aqui é tranquilo. Né? Voltando de Goiânia, o ônibus para numa dessas paradas de ônibus. E eu assisto a cena final de um assédio. O que faz? A moça do balcão desabar a chorar. Primeiro detalhe, a dor é aquela que te faz perceber que tem um problema de trabalho, de relações de trabalho. E ela se expressava nesse momento de que jeito? Num choro desesperado. Ao lado dessa criatura, uma outra balconista dizendo, você tem que pensar que você tem um filho pequeno. Você não pode reagir. Você tem que baixar a cabeça. Você tem que aguentar tudo. E eu estou explodindo. Eu queria matar aquela filha de uma égua, né, que era uma gerente, né, assediadora. Eu vou embora agora. E a outra, não, fica aqui e tal. Aí chegou a Emília e disse, o que aconteceu? Aí ela me conta por alto e termina a fala dizendo, e ainda me pediu um copo de água gelada. Eu não pensei duas vezes, cospe no copo. O senhor está falando sério? Mas não aqui, tá? Porque aqui tem a câmara de vídeo. Você vai pegar, encher o copo de água, vai atrás da geladeira, cospe, apaga as bolinhas e entrega. Ela foi lá, fez tudo aquilo que eu recomendei e voltou eufórica. Ela tomou tudo. Um instante antes, eu tinha alguém pronto a sucumbir. Um instante depois, alguém que tinha acabado de descobrir que podia ter uma resposta. Emílio, isso é o exército pronto? Não, mas eu preciso fazer com que esse soldado sinta que pode segurar a baioneta. Não é nem o fuzil, né? Tá, a baioneta, que é para enfiar, né? Ainda estamos na época, né? Tá.
Mas se ele não fizer nem esse gesto, ele vai entrar em que luta? Ele vai participar diretamente da defesa da sua saúde física, psíquica, etc. De que jeito? Se ele não se sente capaz de se defender. Então, repare, quanto mais inseguro eu estou, menos ideias eu tenho, menos capacidade eu tenho de me arriscar, mas se alguém na minha dor me disser, faz. A ira que eu estou sentindo me leva a fazer. Para isso preciso sim de um sindicalismo combativo. Não. Não, esses caras não fazem mais porque não sabem mais fazer. Esse que é o nosso pior pesadelo. Porque quando você fala disso para os nossos dirigentes sindicais hoje, não, isso aí é coisa de antigamente. Então, e o que faz a resistência nascer hoje? Se tu não ensina esse beabá que ele pode fazer às escondidas, sem ser demitido, etc., que faz ele ser minimamente esperto, treinado para começar lá de longe a ter um pouco daquela consciência possível que vem daquela ação de resistência que diz eu sou capaz de fazer. Não adianta eu dizer para ele que ele é capaz de fazer. Mas quem é que vai falar para ele isso? Porque ele falou, para isso que serve um sindicato combativo. Isso, só que tem um detalhe. Primeiro, quantos são os combativos no Brasil? Não sei. Eu te digo, pouquíssimos. Tem muita gente arrotando revolução, mas sem coragem de enfrentar o chefe. Mas arrota a revolução. Tem muita gente que decorou o Marx, o Engels, o Mao, seja lá quem for. Aí quando você diz, tudo bem, e hoje, segunda, nós vamos fazer o quê? Não, você precisa entender, a coisa é global. Tá? Isso tudo eu sei, conheço, pelo original, tá? A gente agora, tem uma negociação, uma mesa permanente de negociação, né? Às vezes fala isso. Não, a gente tem uma mesa permanente de negociação. Isso, e tu não sabe que você dar exatamente o que você quer, a tua demanda na negociação ajuda a resolver um problema que até ontem estava causando atritos, que até ontem estava causando descontentamento. Então, nesse momento, você está ajudando o capital a resolver a parte dessa ira que viria desse descontentamento. Mas você não vai lá trabalhar, porque ir lá trabalhar dá trabalho. Inúmeras as vezes que eu trabalhei com vários sindicatos, como é que a gente previne acidente, como é que a gente tem que agir na CIPA, mas por que isso não acontece, não funciona, não vai? Porque dá trabalho, porque não dá camisa, porque não dá holofote, porque não dá carro de som, porque significa mergulhar num cotidiano incerto, onde eu preciso transformar você, trabalhador, você, trabalhadora, que até agora é alguém extremamente arredio a fazer qualquer coisa, em leão. Só que isso vai me demandar um suor e tanto. Isso vai me demandar paciência, vai me demandar tato. E os nossos dirigentes sindicais, a grande maioria deles, quer o quê? A gente quer resolver o cotidiano. Então, tudo bem. Vai ter campanha salarial, a gente faz um boletim, com os adjetivos mais radicais. A gente chama de fascista qualquer um e acha que resolveu. A gente chama de explorador qualquer outro e acha que está resolvido. Não, o cara vai assustar. Assustar o quê? Você encontrou limite no movimento sindical brasileiro? Muitos. Não. Assim, é um movimento que se esgotou? Ele é insuperável, esse esgotamento? Ele só é superável se eu consigo convencer quem ainda sobrou com vontade de lutar. Atenção, não é com vontade de fazer uma boa campanha, é com vontade de lutar, de que ele precisa usar o seu conhecimento para ouvir os trabalhadores, para ensiná-los a resistir. Mas isso não é numa cartilha, não é no geral, não é num coletivo, como é que eu posso te dizer, evanescente. Não, é num cotidiano, é num processo. É dizer, olha, comece a se recusar a fazer isso, comece a se recusar a fazer aquele outro. Mostre o seu descontentamento. Por que os patrões tinham medo da gente nos anos 80? Porque eles sentiam o bafo no cangote. E por que precisavam esvaziar esse conhecimento, esse saber prático que era a base da nossa resistência? Porque esse bafo no cangote significava o quê? Acertar conta com alguém que quer limitar a exploração. Se eu consigo ter apenas o meu adversário, igualmente patrão quanto eu, como único adversário, eu melhoro minha chance de lucro 100%. Mas se eu preciso lidar com esses trabalhadores que me dão trabalho e com esse patrão,
com o qual eu sou concorrente, eu preciso me preocupar em 2 frentes de batalhas. Então, quanto mais eu consigo fazer recuar essa resistência viva e ativa, melhor para mim. Emílio, eu acho que você está já respondendo uma pergunta que a gente faz aqui, que eu vou emendar nela para você dar continuidade, tá? Posso? A gente tem uma pergunta aqui que ela atravessa todos os episódios, que ela é bem simples, apesar de talvez não ser tão simples, que é um dos objetivos aqui do nosso Sindicast, né? Para que serve um sindicato? Sinceramente, hoje? Não estou perguntando para que ele então, serve hoje, para que ele já serviu ou para que ele vai servir. Para que ele deveria servir, pelo menos. Perfeito. Vamos para a palavra sindicato, que ela já diz tudo. Ela é composição de 2 palavras gregas. Né? O defensor é aquele que exerce a função de síndico. O sim é o defensor da diké, da justiça. Se você não defende coletivamente a justiça nas relações de trabalho, por favor, vá embora. Mas defender a justiça não significa fazer de conta que eu não estou vendo algumas coisas para manter boas relações. Significa, gente, então precisamos radicalizar sobretudo. Não, significa que eu preciso montar o meu time para que isso aconteça. Por que eu também não tenho pessoas que me acompanham? Porque sempre que eu pego material, por exemplo, de uma chapa de eleições, o que está escrito lá? Nós os bons pra caramba, nós os revolucionários, nós os radicais, nós isso, nós faremos, e aí vem a listinha de coisas. E aí embaixo, qual é o papel que me sobra, eu, trabalhador? Nos dias tal, vote chapa, e aí vem o número da chapa. Tem um checklist lá. Né? Exatamente. Aí depois, quando a coisa entorta, o que eu faço mesmo? Eu vou na base e digo, sem vocês o sindicato não existe. Ah, é? Você quer mesmo que eu faça um gesto para você entender o que eu quero dizer agora ou você já entendeu? Eu já entendi. Então, não terá nunca essa participação, não terá nunca esse time se eu toco as coisas desse jeito, se eu não uso o conflito como escola de luta. E esse conflito vai começar nessa respostinha miúda e tal, mas o cara começa a se sentir sujeito. Como é que se treinavam os militantes nos anos 70? Você nunca fez nada? Vai lá e rasga esse cartaz. Ué, menino, rasgar esse cartaz, a empresa põe outro. Tá bem, você vai rasgar essa porra. Mas se a empresa puser outro, rasgamos o outro e vai ser você. Aí o cara ia lá, rasgava embaixo. Eu falei que é para você rasgar. É porque eu não tinha câmaras de vídeo. Mas por que eu estou pedindo para ele rasgar o cartaz? Ué, você está concordando? Não, então rasgue. Se você é incapaz de rasgar um cartaz, amanhã você não será capaz de fazer uma greve dentro da qual você pode ser preso e torturado. E isso é defender a justiça. Mas eu preciso começar a treinar cada soldado, digamos assim, não gosto muito dessa analogia, mas fazer o quê? Né? Eu preciso treinar cada um na resistência para mostrar que é possível criar essa rede. E criando essa rede, para onde eu levo esse coletivo depois, é para essa defesa da justiça. Isso para mim é ser sindicato. Isso para mim é ser sindicato. Agora, sempre que eu vou no sindicato, as pessoas estão preocupadas em me mostrar a sede. Você tem uma coisa que não é sindicato, é aquela. Ou a confusão com a diretoria, né? Ah, porque o sindicato fez isso, foi a diretoria. Ou senão a sede social, ou quantos computadores compraram. Bem, não estou dizendo que isso não serve para a luta. Mas estou dizendo que isso é insuficiente se eu deixar passar as injustiças do capital. E aí não importa qual é a tua tendência, qual você está deixando passar ou não. Porque eu conheço sindicatos que, pela sua configuração, você diria, não, esse cara é um negociador. Não, mas esse cara não está deixando passar uma. Esse cara enfia o dedo no nariz lá do prefeito, etc., quando é necessário, e vai para cima. Mas as pessoas podem não acompanhar. Tá bom, nós estamos indo para cima e dizendo para as pessoas, se não vierem junto, ó, vai ter. E estamos ensinando elas a começar a defender no seu cotidiano essa justiça. Se isso não acontece, bom, teoricamente o sindicato bem, a gente escreve uma tese. Tem sindicato até de direita, né? Muito. Jorge, queria que você também respondesse essa pergunta assim, para você, o que você acha, para que serve o sindicato? Bom,
Esse tempo que eu tô, não é muito tempo que eu tô no movimento sindical, mas é uma percepção que eu tenho na atuação é que o sindicato ele tem que incomodar. Eu acho que ele tem que incomodar. Porque o incômodo, ele gera questionamento na realidade do trabalhador. Eu acho que quando ele incomoda, o trabalhador passa a refletir mais sobre sua condição, né? Em diversos aspectos, né? Econômica, social, na dimensão do próprio trabalho. E eu acho que o sindicato cumpre esse papel. E aí eu acho que, cumprindo esse papel, eu acho que o sindicato, que é algo que a gente vê pouco hoje, nesse processo de incômodo, é de adentrar justamente nessas relações que são normalizadas hoje em dia, onde a gente tem, por exemplo, na categoria de enfermeiros, a gente vai soltar uma pesquisa agora em breve, em agosto, em que o trabalhador ele normalizou o processo de violência dentro das relações de trabalho. Ele já acha que faz parte do trabalho ele ser violentado. Ele sofreu uma agressão física, verbal, normalizou, né? Normalizou. Na pesquisa a gente vai apresentar isso. O sindicato ele tem que gerar um incômodo no sentido dele enxergar por que isso acontece, que é um sofrimento e que ele não tem que fazer parte do trabalho. E fazer essa relação com essas questões mais imediatas com as questões mais globais, né? A discussão mais política. Eu vou dar até um exemplo do que a gente fez no início da pandemia. Eu não sei se o Emílio ou o Paulo lembra, mas o Sindicato dos Enfermeiros foi o primeiro sindicato a fazer um ato público durante a pandemia de Covid-19 na Praça dos Três Poderes. E entra um elemento interessante que o Emílio falou, porque quando a gente decidiu fazer esse ato, os diretores olharam assim um para o outro, mas a gente vai fazer isso mesmo? Assim? Eles assim, tinham uma dificuldade de fazer uma irrupção naquele momento. E pensam, não, a gente vai ocupar a Praça dos Três Poderes. Tá, mas existem militantes bolsonaristas lá na praça, eles vão para cima da gente. Não, vamos fazer o ato. Esse é o papel do sindicato, é incomodar. A gente vai para a Praça dos Três Poderes, inaugurar um processo de mobilização que ainda não existe no Brasil em relação ao período que a gente está vivenciando, para a gente começar a fazer a discussão sobre o que significa a pandemia no Brasil. O que significa o Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente levou essa dimensão da morte, né, entre os trabalhadores, das condições de trabalho, a gente conseguiu estourar uma bolha, né? A gente teve dirigentes nossos dando entrevista para o Guardian, para jornais, né, fora do país, porque eles estavam questionando o que a gente quis fazer naquele momento, né? E teve militantes, mulheres, que foram enfrentadas por um militante bolsonarista com um dedo na cara, ameaça de agressão, e outra enfermeira que estava lá no momento entrou na frente dele e falou, aqui não, aqui eu estou defendendo a nossa militância e o direito da gente fazer uma manifestação. Aquilo foi um exemplo emblemático para nós, porque fez trabalhadores que obviamente são dirigentes sindicais, não tanto com a experiência do movimento sindical, mas de se colocar numa posição onde eles estavam num processo ali disruptivo, de irrupção, né? Tipo assim, olha, eu estou saindo da minha condição aqui de um dirigente, eu estou fazendo um enfrentamento, né? Isso é muito educativo, né? Foi tão interessante esse processo que ele gerou, a partir daquilo, toda a discussão sobre o piso salarial da categoria. Porque a categoria ficou em evidência e a gente passou a discutir a nível, né, de legislativo e também executivo também. E depois judicial. Judiciário também, que foi uma... Né, sofremos, obviamente, derrotas no processo de implementação do piso, mas foi um processo muito educativo. Aqui, por exemplo, em Brasília, a gente fez greves praticamente todos os anos por conta do piso salarial, o que não é comum na nossa categoria. Assim como também em outros estados do Brasil também, a categoria saiu em greve. Em BH tivemos uma manifestação com 80 mil profissionais da enfermagem. Aqui no DF a gente fez
uma com 15 mil ali na frente, com greve em 2023 de mais de uma semana na frente do Ministério da Saúde, inclusive com enfrentamento com a polícia. Então, uma categoria que se diz que historicamente não tem uma experiência de luta, você passou a ter uma categoria que fez um enfrentamento importante. E pautou a discussão, obviamente, sobre saúde pública, sobre o Sistema Único de Saúde. Então, eu penso que essa dimensão é muito importante do geral incômodo, né? De incomodar, porque eu acho que nisso você tem efeitos de encadeamento sobre o processo de organização, que eu concordo com o Emílio, eu acho que tem partido do próprio local de trabalho, enxergando essa subjetividade que o trabalhador tem nessa experiência, né? Nessa relação. E é óbvio, assim, o sindicato, os sindicatos enfermeiros têm lançado pautas para os grupos, né, sociais, né, pensando nessa interseccionalidade, como a gente consegue transversalizar o debate com um recorte de classe dentro do sindicalismo, né, a partir dessas pautas, né, a partir da subjetividade do trabalhador. Isso tem sido um atrativo também. A gente já conseguimos organizar seminários sindical LGBTQIA+, de negros e negras, de mulheres, todos com encaminhamentos práticos de como organizar trabalhadores e trabalhadoras para a luta sindical, pensando nas suas pautas específicas, que elas superem essa dimensão meramente economicista, né? Mas para uma dimensão política, de classe. Isso tem sido muito interessante para nós. Muito bom. A gente que vivenciou esse período aí na militância, enxergando os enfermeiros nesse período da pandemia, vocês conseguiram pautar a defesa do SUS naquele momento e também conseguiram transformar isso numa luta da categoria. Claro que a gente tem os problemas ali com o Supremo e que a gente ainda precisa debater muito isso daqui ainda, sim. Mas é disso que eu estava falando, de você, principalmente você conseguiu interpelar naquele momento uma pauta coletiva que era o SUS, que ela não era específica da categoria, e também aproveitar de uma posição que era muito difícil bom, né, o que o governo federal da época, o Bolsonaro, o que todo aquele governo fazia, era menosprezar o trabalho da saúde, dizendo que aquilo era uma doencinha qualquer, que aquilo não precisava daquele enfrentamento, não defendia as vacinas, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe que a gente viveu, mas daquele aporte financeiro que precisava para fazer um enfrentamento pelo SUS, e vocês conseguiram inverter aquilo e talvez tenha sido a maior derrota naquele campo, né, do bolsonarismo. Então, realmente, foi um momento único, do qual já parabenizo aí a categoria. E, para encerrar, eu queria pedir para vocês aqui, a gente tem também a assinatura de um documento, uma mensagem aqui que vocês puderem deixar nessa nossa primeira... a gente está na nossa primeira temporada ainda. Todo mundo que veio aqui, todos os participantes deixaram. Então, eu queria começar aqui com você, Jorge. Bom, então eu queria agradecer aí a presença de vocês dois. Esse debate foi muito rico. E aproveitar para falar com você que ainda não segue a gente, para seguir a gente, fazer parte desse debate aqui também. Você, sindicalista que ficou incomodado, acha que não é nada disso, comenta aí, vamos ampliar esse debate. Então, para isso, eu preciso que você siga a gente, curta, comente, compartilhe. E a gente está em todas as plataformas de podcast, então pode fazer o download lá na sua plataforma, escutar aí depois. E também nas redes sociais a gente está como o Sindicast. Então, te convido aí a fazer parte mais uma vez desse debate, seguindo a gente, compartilhando e comentando. Muito obrigado, esse foi mais um episódio do Sindicast.